Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje Isabel Florindo Guedes, professora da UES, responsável pelo desenvolvimento das vacinas para dengue, Covid-19 e leishmaniose. Ney Carvalho, professor, pesquisador do programa de doutorado em biotecnologia de Renobio, da UES, e responsável pela pesquisa para a vacina contra a Covid-19. E também o professor Vasco Furtado, que é professor e pesquisador e que integra a equipe que desenvolveu o capacete Elmo para ajudar na recuperação de pacientes com Covid-19. No bloco anterior, a gente conversava com a professora Isabel, onde ela falava que caminhamos bastante na nossa pesquisa, aliás, da Universidade Estadual, em busca de vacina contra a dengue. Mas, professor Ney, não existe muito interesse aqui no Brasil. A gente evoluiu, o mosquito evoluiu mais do que as pesquisas, porque somos um país subdesenvolvido, então vamos demorar a ter vacina contra dengue, contra doença de Chagas, contra malária. Isso é uma opinião minha, né? É uma opinião eu compartilho dessa opinião também. Na geopolítica, né? A gente sabe que hoje a dengue, ela realmente pode acometer todo o globo. O problema é que você precisa do vetor. Tá? Então, a gente sabe que a parte sanitária dos países desenvolvidos é bem melhor do que a dos países subdesenvolvidos. Consequentemente, todos os laboratórios farmacêuticos, tá? Eles estão, ou a maior parte deles, os principais, estão nos países desenvolvidos. Eles vão trabalhar com as mazelas, com as doenças que acometem principalmente os países desenvolvidos, porque esse é o principal foco, porque tem o foco do dinheiro, e aí ficaram essas mazelas de país subdesenvolvido, tipo dengue, malária, com a maior dificuldade para se ter investimento para isso. Tá? Essa é uma opinião minha que é compartilhada por muitas outras pessoas também. Ou seja, como a gente gosta de dizer aqui, o Cena Pública traduz para o grande público, né? Se nos Estados Unidos tivesse dengue, ela já teria sido determinada aí uma vacina para ele com 30 anos aí, não é possível, né? Certeza, assim como foi feito com o início das vacinas que foram colocadas no momento que teve a Guerra do Vietnã. Tá? Se não teve uma vacina eficaz para a malária, por exemplo, na Guerra do Vietnã, foi muito mais alcançado o uso da cloroquina para o tratamento dos soldados lá, tá? Por causa da efetividade americana do país participando daquela guerra. Isso, eles queriam para aquela guerra, para aquele momento, e investiram todo o dinheiro. Porque antigamente era todo feito mais por aqui mesmo, era um negócio mais lento, né? Com relação ao desenvolvimento das vacinas, né? Tem muita gente que a gente está aí no período de vacina. Coronavac, AstraZeneca, aí temos o Butantan, BioNTech, Moderna, Sputnik V, são tantas que eu já Pfizer, Johnson & Johnson, 1 dose, 2 doses. O que os senhores, como pesquisadores, e aí eu quero a opinião de todos os três nessa pergunta que eu vou fazer, das pessoas que desconfiam, poxa, mas foi tão rápido desenvolver uma vacina como essa, a vacina contra a dengue está aí, a dengue há 30 anos, né? Tem insumo, não tem, a pesquisa está feita, mas não sai do canto. O que vocês têm a dizer para o grande público que fica achando que essas vacinas são muito rápidas e podem não ter a comprovação, a evidência e a proteção que a gente espera? Eu vou começar com o professor Vasco, que está ali pensativo. Bom, você fez uma ótima pergunta. Me permite fazer alguns comentários também com relação à pesquisa científica de caráter geral. Primeira coisa que precisa se entender é o seguinte: a pesquisa científica se faz com é uma construção humana, o conhecimento humano se constrói com o tempo. Então, cada pesquisa ajuda, é como se a gente estivesse fazendo uma construção, cada pessoa que faz uma pesquisa, cada pesquisador, coloca um tijolo nessa construção. Então, quando a gente fala de uma pesquisa, por exemplo, de uma vacina, no caso da coronavírus de hoje, né, você deu o exemplo dessas empresas todas, eles não fizeram as coisas do zero. Eles fizeram alguma coisa a partir de todos aqueles tijolos que foram colocados durante os tempos de pesquisa que se fez, se não exatamente para o mesmo vírus, mas para variações do vírus. Então, sempre um processo de construção que é coletivo. Né? Nós, no Brasil, fazemos parte desse processo. Vamos olhar aqui uma coisa positiva. O Brasil hoje tem uma produção científica considerável.
Então, nós temos institutos de pesquisa, nós temos pesquisadores. A política científica brasileira, durante os últimos 50 anos, é uma política consistente que se manteve no tempo. Então, nós temos, digamos, massa crítica, né? Isso é a coisa boa da história. A coisa ruim é que a gente não passou um degrau, que é esse degrau do investimento para uma produção de uma política que seja de interesse nacional. A política científica de interesse nacional a gente não fez. A gente não fez esse dever de casa. E aí a gente ficou a reboque do que se faz fora. Esse exemplo das vacinas é um exemplo disso. Nós não tivemos uma política, não é só nas vacinas. Quando a gente vê uma crise dessa da pandemia, o elmo é um exemplo. Nós tivemos que fazer o elmo porque tinham vários insumos, até um colar de plástico que se coloca no pescoço, isso não tinha à disposição para se comprar. Então nós tivemos que produzir tudo isso. Por quê? Porque os americanos, os europeus estavam comprando todos esses materiais e nós não tínhamos como produzir. Então, o Brasil não tem uma política industrial. Traduzindo, professor, a gente se tornou reféns do mercado internacional. Exatamente, a gente se tornou refém. Então, nós temos uma qualificação em termos científica, mas não casamos isso com uma política industrial que fizesse, vamos dizer assim, esse segundo momento, que é transformar esse conhecimento que se produz na academia em riqueza e em autonomia de produção. Que é na hora dessa que a gente está numa pandemia, nós estamos precisando dos outros. Nós estamos precisando de insumo que vem da China, que vem da Índia, que vem de todo canto. Mas a gente não tem uma produção industrial que nos habilite a produzir na velocidade e na qualidade que a gente precisa. Então, como país, a grande falha, no meu ponto de vista, é de que a gente não conseguiu produzir essa política de incentivo em ciência e tecnologia agregada a uma produção industrial, a uma política econômica de uso desse conhecimento. A gente não passou esse degrau. Continuamos aí nesse degrau de ficar produzindo a nossa ciência com as limitações que nós temos, com bons cientistas, muitas vezes com aumento de produtividade na ciência. Se você for olhar os indicadores da ciência brasileira, tem uma série de indicadores que mostram aumento de produtividade. Mas isso se reflete na vida das pessoas diretamente só em alguns exemplos, onde a gente teve condição de subir esse degrau de uma forma um pouco mais eficiente, que é essa conexão com a produção industrial. Uhum. Professora. Sim, dando continuidade ao que o professor Vasco falou, realmente nós temos bons cientistas, nós temos competência para desenvolver tudo que o Brasil importa hoje. O Brasil é o 9º país que mais importa insumos da área médica no mundo. Então, a Covid está mostrando isso daí. Nós quando chegou a pandemia, nos pegou de mãos vazias. E o que fazer agora com essa pandemia? Então, até hoje, os kits de diagnóstico vêm de onde? Vem da China, vem da Coreia. Então, tudo isso está sendo importado. Então, a falta, às vezes, de continuidade do desenvolvimento de uma pesquisa para sair da bancada e chegar lá até a população para resolver, solucionar um problema, que é o grande gargalo. Então, o que nós temos que entender é que a pesquisa é uma das molas propulsoras da economia também. Então, um país que investe em pesquisa está investindo na sua própria autonomia. Então, nós temos jovens que têm competência, que desenvolvem o produto, deposita a patente, cria uma empresa e a empresa, com um ano, vai fechar as portas porque não tem condições, porque necessita de apoio para crescer, para desenvolver, para gerar emprego, para fazer com que aquele produto chegue ao mercado. Então, como eu estava falando da dengue, o Ney falou e sobre as vacinas também, o Brasil é mais complexo, às vezes, quando nós analisamos assim, em termos de dengue, de outras doenças transmitidas por mosquitos, do que outros países menores. O Brasil, essas são regiões diferentes, um clima diferente, principalmente quando se fala da região Nordeste, onde o mosquito encontra todas as condições
ideais de temperatura e umidade para ele desenvolver e transmitir. Então, 4 sorotipos, os mosquitos ali transmitindo, a falta de saneamento básico, tudo isso daí colabora. E sem contar com a falta de apoio do setor privado também na pesquisa, porque até agora quem financia as nossas pesquisas é o governo. Então, é a FUNCAP aqui que é a empresa do Estado do Ceará, de apoio à pesquisa, é o CNPq, a CAPES, a FINEP, então é o governo federal e o estadual que fornece esses recursos para a gente desenvolver as pesquisas. Mas isso tudo às vezes causa até desânimo, porque você vê aquele produto, vê que tem condições de ajudar a população e aquele produto para numa patente porque falta o apoio para fazer a transferência de tecnologia. Então, por exemplo, esse capacete aí que o professor Vasco está falando, precisa de quê? De chegar lá para a população. Não adianta nada o NEI descobrir que o vírus, que um coronavírus aviário pode gerar uma proteção contra o SARS-CoV-2, se a gente não tiver condições de levar isso até a população. E, às vezes, por incrível que pareça, não é muito dinheiro que, às vezes, precisa. E outra coisa que eu gostaria de falar também, existe pouco interesse, às vezes, das indústrias por desenvolver vacina, porque vacina não gera muito dinheiro, não. Então, você descobrir uma droga aí contra o câncer, vai gerar muito dinheiro, muitos recursos. E vacina, e principalmente quando falo de um país em desenvolvimento, como é o Brasil, com regiões diferentes, bem adversas, com muitos problemas econômicos. Então, isso daí, às vezes, cria uma certa desconfiança, porque pesquisa é um investimento de risco. Então, o empresário fala assim, não vou investir nessa pesquisa, porque eu não sei quando é que esse dinheiro vai retornar. Mas essa consciência ainda nosso empresário não tem. Então, isso daí nós temos que, batido nessa tecla, nos congressos, com o INPI, que faz o depósito das nossas patentes. Então, o pesquisador brasileiro hoje, ele publica nas melhores revistas internacionais, deposita as patentes que realmente têm um valor econômico muito grande, mas está faltando esse apoio aí para a gente chegar até o mercado. Não é falta de competência, não é falta de editais com poucos recursos, mas às vezes não é o suficiente para você desenvolver em termos de bancada, mas chegar lá até a comunidade, né? Até a população é mais difícil, aí, porque você tem que passar as vacinas para a fase 1, de clínica 1, 2 e 3 evoluir. Eu quero a opinião, então, do pesquisador Ney Carvalho. Eu vou para outra parte, com a outra vertente, que é justamente falar das tecnologias de vacina, né? Tá, a gente tinha, no caso aqui, a gente tem as tecnologias já antigas, né? Que no caso das vacinas, que são as vacinas mortas, por vírus morto ou pelo patógeno morto, e as vacinas atenuadas, que são aquelas por patógenos enfraquecidos. Essa a gente já sabidamente tem conhecimento que elas têm uma proteção imunológica interessante. Tá? E aí, eu acredito que em boa parte das doenças, muito melhor. Tá? E existem as tecnologias novas, que aí faz-se o uso da biotecnologia, da nanotecnologia. Tá? E aí, aí a gente avança realmente em progressão geométrica nesses tempos. O problema é que o que acontece é que o ser humano é um ser biológico hoje como há 2000 anos atrás. Tá? Então, a credibilidade assim, dessa vacina, se ela vai ser uma emergencial ou não, isso é que tem que ser melhor investigado. Realmente você tem um desenvolvimento mais rápido devido às tecnologias hoje apresentadas, que eu realmente acredito que elas funcionem. Tá? Mas
o teste em humano, né? O teste em humano, esse sim, esse não tem tecnologia que faça. Porque a tua resposta ela vai ser igual, seja com a vacina antiga, como com a vacina nova. Ela vai ter o mesmo tempo para tu ter dar aquela credibilidade. Mas, por exemplo, as miscigenações que a gente passou, né, as misturas de raças, né, a evolução até mesmo, porque, segundo Charles Darwin, né, a evolução, os mais fortes sobrevivem, né, e também tivemos a evolução da medicação nos tornando também imunes a algumas doenças, né? Isso também não ajuda? Ajuda, mas a evolução... E não muda, por exemplo, a resposta do DNA, do RNA? Assim, a miscigenação em si, ela já dá uma melhorada, vamos dizer que seja a mais rápida dessas. Porque a evolução em si, ela vai ser uma evolução, ela depende de muito tempo. Você não muda de um dia para o outro, né? Por exemplo, hoje eu encontro pessoas que não têm caninos, né? Porque você não faz mais uso dos caninos. Né? Tá? Então, mas não são todos. Então, vai ter muita gente ainda que vai ter... O apêndice, né? O apêndice ainda está lá, as adenoides, tá? Que são coisas que são estruturas que você não necessariamente precisaria ter. Mas é por isso que eu digo, essa tecnologia, as de vacina recombinante, as que utilizam as transfecções, a parte de DNA, de RNA, são vacinas que realmente podem ter um grande valor e eu acho que esse é o caminho, tá? É muito mais rápida a produção, possivelmente muito mais eficaz, mas essa avaliação dessa eficácia é que realmente ainda vai ser demorado, porque você está trabalhando com indivíduos, né? E esses indivíduos, eles têm a mesma estrutura de, por exemplo, há 2000 anos atrás. O que a gente não pode é tirar essa questão da mão dos cientistas, né? Porque tem gente que não passou nem direito na aula de biologia, zerou nas provas de química, né? Não tem a menor noção do que é um RNA, DNA, não sabe o que é essa combinação, e aí fica falando para o mundo ou falando para a sua própria comunidade, para a sua família, coisas que não entende. Então, vamos deixar o assunto para quem entende. E para que a gente possa ter uma noção melhor do que está sendo feito nas universidades, eu vou pedir que cada um de vocês possa dizer os trabalhos que estão participando nesse momento, para que a gente possa entender o que é que pode vir por aí no futuro, né? A professora tem uma pesquisa com a carnaúba, o professor tem essa pesquisa da Covid e o professor Vasco, que eu vou começar com ele, que ele está mais distante da gente, né? Mesmo que virtualmente próximo. Eu posso complementar que você fez uma pergunta e ainda, ao meu ver, nós não respondemos ainda, que você falou sobre as diferentes vacinas, a Coronavac, que é uma vacina que é de um vírus morto, como o Ney já falou, que é inativado, mas na verdade é isso, que a gente não fala um vírus vivo, um vírus morto, mas na verdade é isso daí, é o vírus inativado. Então, isso daí, você falou, em pouco tempo está sendo usado, qual o risco à população? Então, o que a gente tem que perguntar, diante da pandemia, qual é melhor? Usar a que tem, embora ainda não tenha confirmação da eficácia, mas, segundo os pesquisadores que desenvolveram, e a comunidade científica, é uma vacina segura, são seguros, não vão causar mal, matar as pessoas. Mas, com relação à resposta protetora, isso daí, só os resultados que vão nos dizer. Eu acredito que ninguém seria maluco de falar, eu garanto que essa vacina, a Coronavac, vai ser melhor do que a da Oxford, que está com a Fiocruz, porque nós não sabemos ainda, porque não foi testado em humano, não passou, então vai direto. Então, isso daí é uma emergência, uma necessidade que tem que fazer. É melhor deixar... É o que tem, né? É o que tem. Vamos fazer, é isso daí. Então, que tem que ser feito. A gente tem que acreditar no que tem. É melhor 50% imunizado, é melhor apostar no que tem do que ficar aí a mercê do vírus. Qual é melhor? A mercê do vírus ou a vacina, né? Ficar 50% protegido ou 0%. Então, eu prefiro 50%. Então, ou virar jacaré daqui a uns 20 anos. Isso aí inventa tudo, porque o coronavírus
virou uma moeda de troca política também. Virou uma grande moeda, virou uma grande moeda. Mas vamos voltar à pesquisa, né? E o professor Vasco, o que é que a gente pode ter de boas notícias aí dessas parcerias entre as universidades e as empresas? O que é que pode estar surgindo por aí? Será que vai ter, por exemplo, alguma proteção não contra os vírus de doenças, mas, por exemplo, vírus de computadores ou contra hackers, professor? Já que o senhor é especialista no assunto, a gente teve aí os nossos dados roubados aí nos últimos dias de várias formas. Pois é, não, eu posso falar sobre uma série de pesquisas que a gente tem desenvolvido na área de computação. Eu vou me concentrar em algumas pesquisas de colegas aqui da universidade para a área de saúde. Eu já acho bem interessante a gente falar um pouco sobre isso. A tecnologia tem dado um apoio substancial à área de saúde, tecnologia da informação. Nós temos alguns projetos que inclusive estão sendo aplicados no IJF, em que a gente está criando robôs com câmeras que monitoram pacientes para ver sinais vitais e também para ver como é que está aquelas monitorezinhos que mostram as situações do paciente e alertar enfermeiras e médicos, dar informação principalmente para os pacientes de Covid, dar informações para os familiares. Então, nós temos muita coisa de uso de tecnologia para hospitais que está sendo produzida. Tem um trabalho que eu acho muito relevante junto com o governo do estado de acompanhamento, de análise de dados da hipertensão da população cearense. Então, um estudo de grande volume com análise de dados da hipertensão para criar programas de acompanhamento, como tem sido feito já em Fortaleza, para redução de problemas causados da hipertensão, como AVCs. Então, o uso da tecnologia tem sido muito importante. O acompanhamento de idosos nas suas residências para evitar quedas, dar alarmes caso aconteça alguma coisa, idosos que estão só em residências. Então, a tecnologia está cada vez mais sendo usada na área de saúde para fazer, digamos, esse monitoramento e apoiar na prevenção. Tá? Eu, particularmente, trabalho com inteligência artificial. Tá? Então, minha área é inteligência artificial, então eu tenho desenvolvido projetos não só na área de saúde, mas eu tenho trabalhado muito com a área da justiça. Antes mesmo eu estava em reunião com a equipe do Tribunal de Justiça. Nós temos trabalhado com a justiça para agilizar os processos judiciais usando ferramentas de inteligência artificial para diminuir carga de trabalho em funcionários públicos que realizam tarefas rotineiras. E hoje nós estamos construindo robôs de software que fazem essas tarefas ao invés das pessoas e fazem com que os processos judiciais sejam mais rápidos. O trabalho dos magistrados passa a ser também apoiado com recuperação de informações de casos passados, para que os magistrados deem suas sentenças de maior qualidade. E também com o Ministério Público, nós temos desenvolvido projetos para aumentar a potência de investigação criminal, principalmente em crimes de organizações, grandes organizações, e tentar identificar a partir de fotos e a partir de áudios quem são as pessoas que merecem investigação. Então, tudo isso são exemplos de como a tecnologia ela participa da vida cada vez mais das pessoas, quer seja na área de saúde, como quer seja na área de justiça. Tá certo. Professor, o senhor falou aí a última parte dos crimes, eu me lembrei aqui do pesquisador Ney Carvalho, porque ele não consegue ter só a pesquisa na vida dele, porque ele é um funcionário da Polícia Federal, ou seja, os crimes também fazem parte do dia a dia dele e não dá para viver só como pesquisador, né, professor Ney? Não dá, infelizmente não. Então, estou realmente policial federal, né, e a gente trabalha já também dentro da Polícia Federal com esses sistemas desenvolvidos, né, que ajudam-nos a elucidar crimes, de saber as organizações criminosas. Né? A própria Polícia Federal ela tem parcerias com algumas universidades, tá, para esse tipo de desenvolvimento também desses sistemas. Mas, pelo outro lado, continua na pesquisa aí da Covid-19. Em que pé estamos na pesquisa da vacina da Covid-19 aqui no estado do Ceará, na Universidade Estadual? Pronto, em termos minha proposta de doutorado com a professora Isabel, eu já estou na conclusão, já devo defender a tese, tá? Então, a minha tese ela se encerra na fase pré-clínica, então toda a parte de camundongo já está sendo finalizada. Pré-clínica é testes ainda em animais, né? Explicando para o pessoal de casa. A próxima fase, a fase clínica, seria com humanos. Humanos, né? Isso. E aí a gente quer já avançar na fase clínica, na fase humana, tá? E a gente está faltando o quê? Além de eu defender a tese, né, fazer os relatórios necessários para a gente ingressar
junto às instituições, aos órgãos de governo, para dar essa continuidade na fase clínica. E como a gente não tem tanto recurso assim, né? Quanto tempo seria para chegar essa vacina até a população? Com recurso ou sem recurso? Me diga os dois, né? Para a gente ter uma ideia. Com recurso primeiro. Com recurso rápido, porque a vacina ela já existe. Ela já é uma vacina que está no mercado brasileiro, sendo utilizada para aves desde 1979, 80, tá? É uma vacina razoavelmente barata. Custa quanto? No mercado hoje local eu consigo comprá-la como veterinário numa loja agropecuária por R$ 9,00. Mas não vai sair comprando a vacina e aplicando, não. Um veterinário. Agora, sem recurso? Sem recurso, aí sim, os testes seriam... Os testes, tudo a gente fala de teste, tá? A vacina ela já está pronta. Então, a patente da Universidade Estadual, a qual eu, a professora e o doutor Maurício somos os inventores, tá? É uma patente de novo uso. A gente deu um novo uso para essa vacina. O que ela era utilizada em ave, ela também está sendo utilizada em mamífero com a finalidade de combater o SARS-CoV-2, tá certo? Então, ela já tem. Então, a parte de produção vacinal ela já está pronta. O que precisa são testes. Tá? E os testes realmente são caros. A gente fez assim, estima que uma placa para testar 3 pessoas com a gente chama de teste ouro, que é o teste de soroneutralização viral, ele gira em torno de R$ 1.000 cada placa para testar 3 pessoas. E os testes precisam de muito mais do que a gente isso, precisa, né? Uma primeira fase a gente vai precisar de 50 pessoas, na segunda fase mais 50, na terceira fase milhares. Pois é, mas aí a gente continua com outros estudos, né, professora? Vamos só resumir aí, porque a senhora tem o estudo com a carnaúba, tem o estudo do feijão de corda, né, que é a vacina contra a dengue. Tem mais algum aí? Tem um da leishmaniose. Vamos resumir o que é que pode vir por aí, da Universidade Estadual, de notícia boa. Sim, o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é de inovação, biotecnologia e saúde, ele é composto de pesquisadores de diferentes áreas. Lá nós temos nutricionistas, veterinários, temos também médicos, biólogos, desenvolvendo diferentes trabalhos. Então, esse do feijão de corda, onde nós começamos a produzir as proteínas, hoje nós estamos usando mais a nicotiana bentamiana, que é uma da variedade de fumo, que ela cresce, uma planta que foi desenvolvida mais para laboratório mesmo, que facilita mais a purificação, porque também facilita mais a aprovação junto à legislação, porque o feijão de corda é um alimento, então isso daí, às vezes, por incrível que pareça, embora não tenha nada a ver, mas às vezes cria certas burocracias. Então, nós passamos a usar uma planta de laboratório, que é a nicotiana bentamiana. Nós temos, sim, diferentes pesquisas no laboratório. Temos pesquisas com dislipidemia, que é usar o próprio alimento ou uma substância natural para combater a dislipidemia, as obesidades, as doenças que nós chamamos de síndromes metabólicas. Uhum. Então, as diabetes. Então, nós temos bastante trabalho interessante dentro dessa área, com a carnaúba, que é da agricultura familiar, é um produto genuinamente nordestino, para não dizer cearense, né, que é da carnaúba. Nossa árvore da vida, né? É uma cultura da sobrevivência mesmo, do pequeno agricultor, e nós trabalhamos com ela faz tempo também. E essa pesquisa da carnaúba, ela foi financiada pelo Banco do Nordeste no início. Hoje também nós não temos, continuamos com ela até hoje, várias teses de doutorado. E outra linha... A do calazado, da leishmaniose, né? É a produção de proteínas em plantas, que nós produzimos não só da dengue, mas da zika, Olha! Chikungunya, da hepatite C. E essas proteínas nós fornecemos para um grupo da Universidade Federal de Pernambuco que desenvolve os biosensores. Então, nós temos uma parceria com dentro da rede Renorbio, nós temos parceria com Pernambuco, com a Universidade da Bahia,
com a Fiocruz do Ceará, com a Fiocruz do Rio de Janeiro. Vamos rendendo bons frutos aí. Então, exatamente. A gente teve um pequeno apanhado do muito que é produzido nas universidades. O que a gente espera é que isso chegue cada vez mais próximo da comunidade. É por isso que a gente trouxe no Cena Pública hoje 3 representantes aqui das pesquisas que estão sendo realizadas, para que você possa saber que o pessoal está nas universidades, mesmo em período de pandemia, trabalhando, se dedicando, e a gente espera também que isso abra os olhos de quem pode investir e fomentar essas pesquisas com mais afinco. Infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso programa agora, mas eu quero agradecer demais a participação dos nossos convidados de hoje. A professora Isabel Florindo Guedes, que é professora da UES, responsável pelo desenvolvimento das vacinas para dengue, covid, leishmaniose, hepatite C, né? Tem esse monte de pesquisas que ela acabou de citar aqui, que eu não vou conseguir lembrar todas. Agradecemos também ao professor Ney Carvalho, pesquisador do programa de doutorado em biotecnologia do Renorbio UES, que é responsável pela pesquisa para a vacina contra a Covid-19. Muito obrigada. E também ao professor Vasco Furtado, que integra a equipe, né, que desenvolveu aí o capacete Elmo e que já está sendo utilizado em muitos pacientes. Professor, muito grata também por sua participação. E você de casa que quiser rever o programa, é só buscar a playlist do Cena Pública no YouTube da TV Ceará, e também tem reprise do programa na TV aos domingos, às 5 horas da tarde. Muito grata a vocês pela participação, grata também a você, telespectador, pela companhia. Um bom descanso e até a próxima terça-feira com mais um Cena Pública inédito às 10 horas da noite. Até breve.